Há quem diga que a Bíblia é apenas uma coleção de histórias judaicas ingênuas, cheia de contradições absurdas e que só pessoas sem instrução e de mente fechada podem levar suas histórias a sério. Enquanto isso, mais de 3 bilhões de pessoas afirmam que este livro é a verdade absoluta e ficam impressionadas por outros não reconhecerem a assinatura divina nela. Descobrir quem está certo não é tão fácil assim. Isso vai exigir muita pesquisa séria e respostas para uma série de perguntas incomuns. Independente de você ser um seguidor dos ensinamentos bíblicos ou um crítico ferrenho deles, os próximos 15 minutos vão mudar a sua opinião sobre este livro. Mas antes, vamos lembrar alguns fatos básicos sobre a Bíblia Sagrada. Ela é composta por 66 livros, escritos em idiomas diferentes, ao longo de cerca de 1.500 anos. Os autores desses livros são mais de 40 pessoas que viveram em 3 continentes diferentes. Todos os autores dos livros da Bíblia tinham diferentes origens, profissões e visões de mundo. Entre eles, havia pescadores, pastores, militares, reis, um copeiro real, um médico, um cobrador de impostos, um fabricante de tendas e outros. Alguns escreveram enquanto estavam na prisão e outros no palácio. Alguns escreveram em tempos de paz e outros em tempos de guerra. Como os livros das Escrituras Sagradas foram escritos durante um período bem longo, a maioria dos autores não se conhecia pessoalmente e vivia em regiões diferentes. Todas essas pessoas escreveram sobre temas diferentes, mas, mesmo assim, a unidade que vemos em todos os livros é impressionante. E, claro, não é por acaso. Um único tema percorre por toda a história. A humanidade está infectada pelo pecado e, como resultado, separada do seu Criador e incapaz de restabelecer um relacionamento com ele. E a resposta divina é o Messias, o Senhor, Jesus Cristo. Essa ideia está invariavelmente entrelaçada em todos os livros, do Gênesis ao Apocalipse. Hoje, após o passar de muitas gerações, é surpreendente notar que a Bíblia é uma obra escrita por vários autores que não faziam ideia de que seus textos seriam incluídos em um único livro. O papel deles é semelhante a se pessoas diferentes, de gerações e culturas diferentes, escrevessem capítulos separados de um único romance, mesmo que nenhum deles tivesse a visão completa da trama ou sequer do tema central da história. Como em uma sinfonia, cada parte individual da Bíblia acrescenta sua própria nota à harmonia geral, com um único Deus atuando como o maestro. A impressionante consistência deste livro convence muitos das suas origens sobrenaturais. Mas hoje não vamos parar apenas nesses fatos. Apresentaremos evidências ainda mais fortes da inspiração divina nas Escrituras. Profecias prevendo a vinda do Messias foram escritas em vários livros do Antigo Testamento por centenas de anos, até 1000 anos antes do nascimento de Cristo. A maioria dos estudiosos em teologia concorda que há mais de 300 profecias como essas no Antigo Testamento. No nosso canal do Telegram, você pode encontrar uma tabela exclusiva com uma lista completa das profecias messiânicas, e também temos links para as passagens do Novo Testamento em que essas previsões se cumpriram. O cumprimento de todos os textos proféticos em Jesus apresenta uma evidência esmagadora da inspiração divina das Escrituras. Aqueles que rejeitam isso costumam argumentar que outras figuras históricas também poderiam se encaixar em algumas dessas profecias sobre o Messias. Isso é verdade. Alguns poderiam cumprir 1, 2 ou até várias profecias. No entanto, é impossível encontrar uma pessoa que cumpriu todas. Agora vamos tentar ilustrar isso com base na ciência. Em meados do século passado, um professor e doutor em ciências chamado Peter Stoner publicou um livro chamado A Ciência Fala. Nesta obra, ele discute as profecias sobre Cristo à luz da teoria das probabilidades. O manuscrito de A Ciência Fala foi cuidadosamente examinado por um comitê da Associação Científica Americana e pelo conselho executivo do mesmo grupo, sendo considerado confiável e preciso de modo geral, baseado nos princípios da teoria das probabilidades que o professor Stoner utiliza de forma clara e convincente. Ele não só apresentou o seu trabalho, mas também incluiu conclusões tiradas por mais de 600 universitários de 12 grupos diferentes. Inicialmente foi pedido a eles que considerassem 8 profecias famosas sobre o Messias, registradas séculos antes do nascimento de Jesus Cristo, mas que se cumpriram em sua vida. O Messias nasceria em Belém. O Messias seria precedido por um mensageiro. O Messias entraria em Jerusalém montado em um jumento. O Messias seria traído por um amigo. O Messias seria vendido por 30 moedas de prata. O dinheiro da venda do Messias deveria ser atirado na casa do Senhor para o oleiro. O Messias ficaria em silêncio diante de seus acusadores e seria crucificado como um ladrão. Em seguida, os alunos receberam a tarefa de analisar cada uma das profecias individualmente, respondendo a seguinte pergunta:
Uma a cada quantas pessoas no mundo conseguiria cumprir essa profecia? Sim, parece um pouco complicado, mas não se preocupe, os exemplos vão facilitar muito o entendimento de tudo isso. Então vamos analisar a primeira profecia, que previu que Cristo nasceria em Belém. É claro que outras pessoas nasceram em Belém, então a nossa pergunta é a seguinte: uma a cada quantas pessoas no mundo inteiro nasceu em Belém? Para obter a resposta, é preciso descobrir a média da população mundial desde a época em que Miqueias, o autor dessa profecia, viveu até os dias de hoje, e dividi-la pela média da população de Belém durante esse mesmo período. O resultado é que, teoricamente e em média, uma a cada 280 mil pessoas poderia cumprir a profecia sobre o nascimento do Messias em Belém. Para a gente conseguir entender melhor o método do Dr. Stoner, vejamos brevemente a última das 8 profecias. O Messias seria crucificado na cruz. O autor dessa profecia foi o rei Davi. Novamente, na teoria, Cristo poderia ter vindo a qualquer momento depois que essa profecia foi escrita, até os dias de hoje ou mesmo no futuro. Então a questão é, um homem entre quantos, desde a época de Davi, foi crucificado? Depois de estudarem os métodos de execução ao longo dos séculos e a frequência deles, os alunos concordaram em estimar essa probabilidade em 1 para 10 mil. Cálculos semelhantes foram feitos pelos alunos com todas as outras profecias sobre o Messias. E depois disso, o professor Stoner examinou esses dados com bastante cuidado e os refinou para que a informação obtida se tornasse ainda mais convincente. Como resultado da primeira etapa do estudo, seu autor faz a pergunta principal: qual é a probabilidade de que todas as 8 profecias pudessem se cumprir em uma única pessoa vivendo desde a época dessas profecias até os tempos atuais? Para calcular, multiplica-se todas as estimativas entre si e, em seguida, divide-se o resultado pelo número total de pessoas que viveram desde a época dessas profecias. O cientista arredondou alguns dos números finais para baixo para facilitar o entendimento e manter a objetividade dos dados. Para quem tem interesse nos detalhes dos cálculos, deixamos um link para o livro A Ciência Fala na descrição. E no nosso canal do Telegram, nós postamos um print da parte necessária do manuscrito para que você não precise procurar no livro inteiro. Bom, antes de anunciar o resultado dos cálculos do professor, deixe-me dar a ilustração mais simples da teoria das probabilidades. Imagine que você tem 9 bolas de tênis amarelas e uma branca. Você as coloca em um cesto e mistura muito bem. Depois, vendamos uma pessoa e pedimos que ela tire uma bola do cesto. A chance dela tirar uma bola branca seria de 1 em 10. Essa é uma probabilidade simples. Então, com base na teoria das probabilidades, Peter Stoner concluiu o seguinte sobre as 8 profecias mencionadas. A chance de que todas as 8 profecias acima se cumprissem em uma única pessoa que já viveu na história antes dos dias de hoje é de 1 em 10 elevado à 17ª potência. Ou seja, é de 1 em 100 quatrilhões. A estatística é impressionante, mas só um matemático ou um cientista entende o peso dela. Mas Stoner nos dá um incrível exemplo. Escuta só essa. Se tivéssemos 100 quatrilhões de dólares em prata, teríamos o problema de onde guardá-los. Não há um armazém ou um edifício no mundo inteiro capaz de acomodá-los. Eles ocupariam tanto espaço que poderia cobrir o território inteiro da Ucrânia com uma camada de 75 centímetros de espessura. É uma quantidade absurdamente grande de moedas. Agora imagine que conseguimos reunir todas essas moedas. Agora vamos marcar apenas uma delas e depois espalhá-las por todo o território. Agora, vamos vendar uma pessoa, colocá-la num helicóptero, sobrevoar todo o país e dar a ela a chance de escolher um lugar para pousar. Assim que aterrissarmos, ela sairá do helicóptero, vendada, e escolherá uma moeda. A chance dela pegar a moeda marcada em todo o território da Ucrânia é a mesma chance de que uma única pessoa, entre todas que já viveram desde a época daquelas profecias até hoje, cumprisse todas as 8 profecias sobre o Messias. O professor concluiu: o cumprimento de todas as 8 profecias por uma única pessoa prova que Deus inspirou o registro dessas profecias com uma certeza que supera a probabilidade de 1 em 100 quatrilhões. Esses são fatos surpreendentes. No entanto, Stoner não parou nas 8 profecias. Ele pegou mais 8 profecias do Antigo Testamento, totalizando 16 profecias sobre a vida de Jesus. A chance de apenas uma pessoa cumprir todas elas é igual a 1 em 10 elevado à 45ª potência. Mas que número é esse? É o número 1 seguido por 45 zeros. Vamos tentar ilustrar essa probabilidade de novo.
Se recebêssemos essa quantidade de dólares de prata, a Terra seria pequena demais para contê-los. Teremos que compactar todos esses dólares em uma bola maciça. O diâmetro dessa bola, ou esfera, seria 60 vezes maior que a distância da Terra ao Sol, ou seja, quase 9 bilhões de quilômetros. Se quiséssemos dar uma volta nessa esfera de dólares de prata com um avião, não conseguiríamos, porque nenhum ser humano vivo vive por tanto tempo. Isso significa que levaríamos mais de 400 anos, voando sem parar, para dar uma volta em uma esfera de dólares de prata. Ou seja, se tivéssemos decolado no dia em que os peregrinos desembarcaram em Plymouth, Massachusetts, em 1620 d.C., ainda estaríamos voando ao redor dessa esfera de moedas. Mas lembre-se, esse exemplo é diferente daquele das moedas cobrindo a Ucrânia com uma camada de 70 centímetros. Essa nova esfera é feita inteiramente de moedas de prata. Imagine que em toda essa esfera maciça nós marquemos uma moeda e depois a agitemos. Depois, traremos uma pessoa vendada e pediremos que ela pegue $1 ao acaso. Você acha que ela vai tirar a moeda marcada? Agora, você percebe como é minúscula a chance de que 16 profecias escritas sobre Jesus, centenas de anos antes do seu nascimento, se cumprissem em uma mesma pessoa? Mas aqui vai outro exemplo. O professor não parou em 16 profecias cumpridas. Ele escolheu 48. Os argumentos deles são incríveis. Se aplicarmos o mesmo princípio da teoria das probabilidades, vemos que as chances das 48 profecias se cumprirem em qualquer ser humano é de 1 em 10 elevado à 157ª potência. É o número 1 seguido de 157 zeros. Stoner, novamente, com uma nova ilustração, nos ajudou a entender o que esse número representa. Mas desta vez, a moeda de prata é grande demais. Vamos recorrer a um objeto menor. O elétron é, talvez, o menor objeto que conhecemos. Os elétrons são tão minúsculos que se você os enfileirasse numa extensão de 2,5 cm, que é a espessura média de um dedo humano, levaria mais de 19 milhões de anos para contá-los, a uma velocidade de contagem de 250 elétrons por minuto. Incompreensível, não é? E não se esqueça de que isso é apenas uma linha da largura de um dedo. Tendo isso em mente, agora vamos perguntar qual seria o tamanho de uma esfera contendo 10 elevado a 157 elétrons. Em resumo, seria uma bola com um raio maior que a distância até a estrela mais distante que os humanos conseguem observar no espaço. Ela fica a 13 bilhões de anos-luz de distância. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, a uma velocidade de cerca de 300 mil quilômetros por segundo, não por hora. Se tivéssemos uma esfera de elétrons com um raio de 13 bilhões de anos-luz, ainda assim não conseguiríamos colocar 10 elevado a 157 elétrons nela, pois o volume deles é muito maior que isso. A probabilidade de uma pessoa vendada mergulhar nessa massa de elétrons e tirar uma partícula marcada é igual à chance de que, em toda a história, uma única pessoa cumprisse 48 profecias sobre Cristo escritas por vários autores do Antigo Testamento. Você quer ir em frente e testar a teoria das probabilidades em 300 profecias diferentes? Muitos vão dizer, não, amigo, já chega, já chega. Espero que você seja uma delas, porque é literalmente impossível ilustrar isso de um jeito que nossas mentes finitas consigam compreender números tão grandes. Então, vamos resumir. Mais de 300 profecias diferentes foram escritas por pessoas diferentes, que falavam línguas diferentes e moravam em países diferentes ao longo de mais de 1000 anos. E todas essas profecias se cumpriram em uma só pessoa. Como alguém pode negar que o verdadeiro autor das Escrituras é o próprio Deus? É Ele quem declara, estou vigiando e certamente realizarei todos os meus planos. A palavra de Deus é mais confiável do que o sol nascendo pela manhã. Jesus diz sobre isso, o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais. É importante que todos os que vivem no planeta Terra saibam que, até o momento, a maior parte das profecias bíblicas se cumpriu com precisão impressionante. Falta pouco tempo até que o clímax final se cumpra, ou seja, o retorno do nosso Senhor sobre as nuvens do céu. Ele julgará cada um de acordo com os seus atos. Dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmo, que se recusam a obedecer à verdade e se entregam ao pecado. Se quiser estudar a Bíblia com a gente e descobrir muitos outros fatos e princípios incríveis, acesse o link na descrição. Esse simples passo pode fazer a diferença na sua vida aqui na Terra. E, o mais importante, dar esperança de vida eterna em um novo mundo perfeito, onde não haverá guerras, doenças, tristeza ou lágrimas.
Amigos, muito obrigado por assistirem. Acreditamos que o episódio foi interessante para vocês e que vão querer compartilhá-lo com o máximo de amigos possíveis. Como notaram, começamos a trabalhar com animação 3D, sem a qual é impossível ilustrar com tanta clareza algumas das ideias importantes do vídeo. Isso exige muito tempo, esforço e recursos financeiros, mas acreditamos que vale a pena. Estamos nos esforçando para crescer e melhorar a qualidade do nosso projeto. Então, se você tiver a oportunidade e o desejo, por favor, apoie o nosso Ministério Voluntário de Mídia na Ucrânia. Deixem suas opiniões e dúvidas nos comentários, inscrevam-se no canal que ainda vem muito mais por aí. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do Telegram para receber ainda mais conteúdos valiosos. Que Deus abençoe vocês e esperamos ver vocês de novo.